Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que bom nós estarmos aqui hoje para continuar gravando aí os nossos vídeos de catequese, aprendendo um pouquinho mais sobre a nossa fé, sobre a nossa doutrina, também tendo aí algumas curiosidades. Nós já gravamos alguns vídeos. Se você é a primeira vez que está aqui nos acompanhando, te convido a entrar no nosso canal e ver os nossos outros vídeos com conteúdos muito bons. Eu tenho certeza de que você vai gostar bastante. Bom, hoje nós daremos início a uma série. Nós faremos uma pequena série sobre os sacramentos. Pois é, muitas pessoas têm dúvida sobre os sacramentos da igreja. Afinal, quantos são os sacramentos da igreja? Eu posso receber todos os sacramentos da igreja? Para que servem os sacramentos? Então, hoje nós começaremos falando a respeito dos sacramentos, mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não custa nada, clique aqui, inscreva-se para que você possa receber todo o nosso conteúdo. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de curtir, isso é muito importante, de compartilhar também, mandar para outras pessoas e colocar os seus comentários. A gente quer saber o que você está achando desse nosso conteúdo, tá certo? A gente vai falar sobre cada um dos sacramentos. Hoje, nós falaremos sobre o batismo. Mas antes de falar sobre o batismo, eu quero explicar para vocês um pouquinho, em breves palavras, o que é o sacramento. Todos os sacramentos na igreja foram instituídos por Jesus. Então não foi a igreja assim, a igreja que inventou, vamos inventar um sacramento agora, algo para sacramentar, para tornar algo sagrado, uma pessoa. Não, o sacramento foi instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo e nós podemos contemplá-lo a partir da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Né? Uma das expressões tão bonitas que aparece nas orações da igreja é que os sacramentos jorraram do coração aberto de Jesus Cristo. E para que serve o sacramento? O sacramento nos santifica. Os sacramentos nos acompanham durante toda a nossa vida e vão nos santificando, vão nos ajudando a viver a nossa vocação, que é a santidade, a estar em Deus. Vão nos ajudando a ser pessoas de fé, a ser pessoas aprofundadas na nossa vida espiritual. Então nós temos sim, e são 7 sacramentos. Você sabe quais são os 7 sacramentos? Hoje nós falaremos sobre o batismo, mas já vou deixar uma tarefinha aí para você. Pesquise e escreva aqui nos comentários quais são os 7 sacramentos. Eu quero saber se você já conhece. Mas hoje então nós falaremos sobre esse, que é o sacramento do batismo, a porta de entrada para todos os outros sacramentos. É isso mesmo. O sacramento do batismo, então, nesse sentido, é o mais importante, né, de todos os sacramentos, porque é dele que tudo brota, é dele que tudo nasce, que tudo vem. Ele faz parte do que nós chamamos de sacramentos de iniciação à vida cristã. São 3 sacramentos de iniciação à vida cristã, 2 sacramentos de cura e 2 sacramentos de serviço. Então, vamos falar primeiro sobre esse, da iniciação cristã. Vamos iniciar a nossa vida de fé, a nossa vida cristã. Tudo começa pelo batismo. No batismo, nós nos tornamos filhos e filhas adotivos de Deus. Por que essa expressão adotivos? Mas não é filho mesmo de Deus? Ora, Deus, é divino. Nós somos seres humanos, nós não somos deuses, não é? Se eu disser assim, eu sou filho de Deus, filho mesmo de Deus, então estaria dizendo que eu sou Deus, né? O filho de Deus é um Deus, né? Então nós somos filhos adotivos. O que isso significa? Filhos do coração de Deus. Não é assim que as pessoas dizem? Que filho adotivo é o filho do coração? Não é biológico, mas é do coração. Nós somos filhos do coração de Deus. Ele nos adotou como filhos e filhas. Pois é, isso mesmo. Mas, padre, de onde a gente tira referência para falar sobre isso? Ora, nós vemos que Jesus, o próprio Senhor, ele sim,
que é o Filho do Pai, ele é gerado, ele não é criatura como nós, Jesus Cristo, ele foi gerado pelo Pai. Nós vemos que Jesus também quis ser batizado. No momento do batismo de Jesus, nós vamos colocar aqui para você a referência dessa citação bíblica, mas no momento do batismo de Jesus, o céu se abriu, desceu sobre Jesus o Espírito Santo como uma forma de pomba, vindo sobre Jesus, e ouviu-se claramente a voz do Pai dizendo: Este é o meu Filho muito amado, em quem eu ponho todo o meu afeto, toda a minha afeição, todo o meu agrado. Olha só que graça nós contemplamos no momento do batismo. A graça trinitária, o Pai falando, o Espírito Santo em forma de pomba e o Filho, o próprio Jesus Cristo. E é isso que acontece conosco também no dia do nosso batismo. Nos tornamos filhos e filhas adotivas de Deus. A gente não fica dizendo, né, filho adotivo de Deus. A gente pode dizer, não é errado, somos filhos de Deus. Claro, filhos de Deus, porque Deus nos ama e nos adotou como filhos. Então, recebemos esse grande sacramento do batismo. O que acontece quando nós recebemos o sacramento do batismo? Você sabe? Olhando, a gente não vê nada, mas que graça que acontece na nossa vida, já que todo sacramento nos traz uma graça que nos santifica. Bom, a grande graça que esse sacramento traz é que muda o nosso ser. É isso mesmo. Se antes nós somos apenas criaturas de Deus, agora mudou o nosso ser. Deus nos adotou como filhos. Nós recebemos então no batismo uma enorme dignidade. Olha só, uma grande dignidade. E a igreja diz assim que esse sacramento, esse e um outro sacramento, que quando chegar o dia eu vou explicar, imprimem caráter na pessoa. Ou seja, muda o ser da pessoa. Se antes era batizado, não era batizado, agora depois do batismo, o ser da pessoa mudou, se tornou filho e filha adotiva de Deus. Isso é uma grande graça. Quando nós dizemos que muda o ser da pessoa, a gente pode pensar, mas como assim a pessoa continua a mesma coisa? Vou tentar dar um exemplo, assim, espero que ajude. Por exemplo, uma mulher, ela ainda nunca foi mãe. Ela engravidou, gerou a vida e tornou-se mãe. O ser daquela mulher para sempre vai ser transformado. As mulheres estão aí, comentem aqui, para dizer se não é verdade. As que são mães já. Muda o ser, se transforma. Ela se torna mãe. Mesma coisa o pai. Ele se torna um pai, não é? Mudou o ser. Algo acontece que nunca mais vai voltar atrás. Não dá para dizer assim, você é mãe, agora você deixou de ser mãe, você não é mais mãe. Mesmo que o filho, né, Deus livre e guarde, mesmo que o filho faleça, ela nunca vai deixar de ser mãe. O ser dela é um ser maternal. Nada pode apagar aquela marca que ficou, nada pode desfazer a gravidez e dizer que ela não foi uma mãe. O batismo é a mesma coisa, imprime caráter. Nada pode apagar essa marca em nós. Surpresa, nem mesmo o pecado, é isso mesmo, nem o pecado é capaz de apagar essa marca do ser filhos e filhas adotivas de Deus, né? Essa graça que nós recebemos e que vai para sempre ficar impressa em nossas vidas, né? Então é isso, imprime caráter, nos tornamos filhos e filhas de Deus, o nosso ser se transforma completamente, recebemos os dons infusos do Espírito Santo, como Jesus. Veio o Espírito Santo. Nós recebemos os dons infusos. O que são dons infusos? Que ficarão dentro de nós e irão se manifestando na nossa vida. Não vou lembrar todos de cor agora, mas você pode pesquisar os dons infusos e colocar aqui. Vou dar algumas dicas. Tem o temor de Deus, sabedoria, piedade, conselho, fortaleza. Já falei 5, falta só mais 2. Aí vocês colocam aí. Mas os dons do Espírito Santo nós recebemos na nossa vida,
que vão nos fortalecer em toda a nossa caminhada. E o Pai diz também, a voz do Pai nos diz dentro de nós, que somos filhos de Deus. Deus habita na nossa vida. Olha que grande graça. Então, o batismo, com certeza, não é pouca coisa. É algo muito grandioso. Ele é a porta de entrada. Se uma pessoa não é batizada, ela pode receber os outros sacramentos? Não, ela não pode receber os outros sacramentos, porque, como eu disse, esse sacramento é a iniciação de tudo. É daí que começa a nossa história de amor com Deus, tá certo? Mas podem surgir também muitas dúvidas, né, a respeito do batismo. Uma das dúvidas mais recorrentes. Mas por que católicos batizam crianças? As crianças não entendem nada. Por que batizar uma criança? Como eu disse para vocês em outros vídeos, eu sempre gosto de repetir, a igreja não inventa assim as coisas do nada. Ela sempre parte da inspiração da Sagrada Escritura. Nós vemos em vários momentos na Sagrada Escritura em que a comunidade, famílias eram batizadas, todos da família. Um exemplo bem clássico é o exemplo de Cornélio. Cornélio é visitado por Pedro, e quando Cornélio é visitado, eles recebem o Espírito Santo, ficaram surpresos, porque eles não eram ainda batizados. O Espírito Santo começou a agir no meio daquele povo, e Cornélio e todos da sua família foram batizados, inclusive as crianças. Mas não só isso, nós temos textos antiquíssimos da igreja, lá desse período mesmo, já após a ressurreição de Jesus, que nos relatam o batismo já das pessoas desde quando eram crianças. Mas agora, claro, temos o fundamento da palavra, da tradição da igreja. Mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Se o batismo é uma grande graça, se pelo batismo nós nos tornamos filhos e filhas adotivas de Deus, recebemos o Espírito Santo, imprime esse caráter em nós, se é algo tão bom e maravilhoso, por que negá-lo às nossas crianças? Por que privá-las? Mesmo que a criança não entenda, o sacramento, que é graça de Deus, opera a sua eficácia, mesmo que a criança não entenda o que ela está recebendo. E também tem uma coisa que eu costumo dizer quando eu falo para os pais e padrinhos sobre o batismo. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Nós esperamos as nossas crianças entender tudo para que elas possam decidir lá na frente o que elas querem fazer. Por exemplo, você, pai, mãe, ou você mesmo que não seja pai e mãe, você acha que nós devemos esperar uma criança, deixar a criança crescer, esperar ela crescer, só para depois perguntar se ela quer ser vacinada? E dizer assim, não vamos vacinar ainda? Porque a gente não sabe se ela, vai querer receber a vacina ou não, é um direito dela não receber. Então vamos esperar crescer, para se ela, quando ela for entender, ela decidir se ela quer ser vacinada ou não. A gente faz isso? Claro que não, e nem devemos, né? A gente já vai levar a criança para ser vacinada, para tomar toda aquela medicação para protegê-la. Um outro exemplo, nós esperamos as nossas crianças se tornarem adultas para depois perguntar, você quer aprender a ler e a escrever? Quer ir para a escola? Ou a gente vai, mesmo que ela não entenda a importância, a gente vai, matricula na escola para que ela possa aprender a ler, a escrever, estudar, enfim, desenvolver a inteligência dela. Pois é, a gente também não espera e nem devemos esperar. Nós devemos instruí-las sempre no bom caminho, e a escola é algo maravilhoso, a educação, oferecer isso para as nossas crianças. E por que, com o batismo, nós faríamos diferente? Se é uma graça que acontece, graça de Deus independente da compreensão, por que nós negaríamos o batismo para as nossas crianças? Se a gente tem fundamento da tradição, fundamento bíblico, e se a gente percebe que, na verdade, o batismo é uma grande graça, por que negar às nossas crianças? Pois é, não faz sentido algum. Então, por isso que nós batizamos as nossas crianças. Agora, uma coisa, nós devemos concordar, é verdade. As crianças, elas realmente não entendem nada do que está acontecendo. Elas estão dormindo, estão chorando, ou na hora do batizado estão mamando, não entendem nada, são muito pequenininhos.
Mas aí é que está a sabedoria de Deus, que se manifesta no ensino da igreja. Existem os padrinhos e as madrinhas. Isso mesmo. Aqui está o grande papel, a grande importância do padrinho e da madrinha, mas não só, também do pai e da mãe. Pai e mãe não podem terceirizar a sua obrigação de educar aquela criança no caminho de Deus na fé. Mas o padrinho e a madrinha estarão ali, para ajudar, para rezar pelo seu afilhado, para ensiná-lo sobre a fé da igreja, sobre Jesus Cristo, ensinar as pequenas orações já desde a mais jovem idade. Então, por isso que a escolha do padrinho e da madrinha é tão importante. Algumas pessoas não se dão conta. Às vezes, claro, eu sei que não é por maldade, mas às vezes escolhe algum parente, ou alguém que é um melhor amigo, ou alguma pessoa assim que é muito próxima. E às vezes se esquece de pensar se aquela pessoa realmente tem a fé e vive a fé, no caso a fé da igreja, a fé católica, se é cristão. Não pode ser só por uma afinidade, por uma amizade, não. O padrinho e a madrinha assume um dever diante de Deus, diante da igreja, da comunidade, diante do sacerdote. Ele assume uma missão espiritual, de educar o seu afilhado na fé, de rezar, de trazer para a igreja, de ajudar nos momentos difíceis. Então não pode ser uma escolha apenas por uma afinidade. Por isso que tem uma pergunta que fizeram a respeito desse vídeo, Qualquer pessoa pode ser padrinho e madrinha? A igreja pede que seja um católico de verdade, sabe assim? Não desmerecendo ninguém. Mas o padrinho e a madrinha, no dia do batizado, ele vai professar a fé no lugar da criança. A fé que da igreja nós recebemos. Na igreja creio, na igreja una, santa, católica. Ele vai dizer isso. E como se ele é evangélico, com todo o respeito que nós temos, ou se ele é ateu, como que ele vai professar uma fé? Vai ser da boca para fora, porque ele não acredita naquela fé. Então, o padrinho e a madrinha não pode ser uma pessoa que não seja católica. Tem que ser católico, porque ele irá educar a criança na fé que da igreja nós recebemos, a fé católica, Então, o padrinho e a madrinha, se ele é católico, ele tem que estar com tudo de acordo, tem que estar regularizado, não pode ter nenhum impedimento, E impedimento é quando a pessoa está vivendo alguma coisa fora do ensinamento da igreja, da doutrina da igreja. Então tem que ser alguém que esteja realmente caminhando com a nossa doutrina católica. Afinal, ele vai testemunhar isso, não é verdade? Então, por isso, cuidado na escolha do padrinho e da madrinha. Escolha uma boa pessoa, mas uma pessoa de comunidade, uma pessoa de oração, um católico fiel. E o pai e a mãe também, como eu disse, não vão terceirizar a sua obrigação. Eles são os primeiros a catequizar os seus filhos, a educá-los no caminho de Deus. Tem uma outra pergunta. Já fui batizado na igreja evangélica. Preciso me batizar de novo? Pois é. Esse daqui é um assunto já para um outro vídeo, que é uma parte maior, mais extensa, mas eu vou tentar ser breve, senão vocês vão ficar aqui comigo até amanhã. Bom, o batismo, a Igreja Católica, ela reconhece, de algumas igrejas cristãs, reconhece o batismo como verdadeiro, sim. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a Igreja Batista, nós católicos, reconhecemos porque eles batizam em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ou seja, em nome da Trindade. Está correta a forma de batizar. A Igreja Luterana também batiza da forma correta. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e sempre batizam com a água. Então, está correto. Agora, tem igrejas que batizam de outra maneira. Por exemplo, eu te batizo em nome de Jesus. Ou faz uma oração e diz, eu te batizo. Não é válido. Porque para todo sacramento, ele tem a sua matéria e a sua forma. A matéria, no caso, é a água, A
A matéria é a água. E a forma é aquela oração certinha que deve ser feita. Então, a igreja, sim, reconhece o batismo de algumas igrejas. Então, a pessoa não vai precisar se batizar de novo, porque ela já foi batizada. Então, não tem por que batizar de novo. O que ela precisará fazer é alguns ritos complementares com a igreja e vai professar depois a sua fé, se ela já é uma adulta, né? Já vai depois professar a sua fé. Agora, se ela foi batizada numa igreja que o batismo não é válido, aí sim ela tem que fazer a preparação para ser batizada na igreja. Muita gente não sabia disso. Eu tenho certeza, então, aqui tirei com certeza algumas dúvidas. Os batizados têm alguma obrigação? Pois é, a criança ela ainda não entende, então a gente não imputa, vamos dizer assim, uma obrigação para a criança. O adulto que é batizado, sim, ele está assumindo a fé. Então ele tem sim essa obrigação, né? Mas ele tem esse dever como um cristão, né? Como um filho de Deus e de cumprir a sua missão. E a criança, educada pelos pais e pelos padrinhos, caminhando na igreja aos poucos, vai entendendo a obrigação dela, vai entendendo a sua missão. Tem uma outra pergunta. Quem não for batizado não poderá ir para o céu? Nossa, realmente. E eu já acompanhei, eu vou até partilhar com vocês, pessoas que estavam muito angustiadas em relação a isso, porque tiveram um filhinho, né, faleceu, não deu tempo de batizar, mas vai para o céu, era pagão, não batizou. Assim, há muitos anos atrás, a igreja ainda não compreendia muito bem o que aconteceria realmente com quem não tivesse sido batizada e viesse a falecer. Porque o batismo é o que faz a pessoa se tornar, lembra que eu falei, muda o ser da pessoa, se torna filho e filha de Deus. Não foi batizado, então isso não aconteceu ainda. Então, por muitos anos, a igreja utilizou a expressão do limbo. O que seria o limbo? Seria esse estado de quem morreu, mas ainda não tinha sido batizada, né? Era apenas, vamos dizer assim, né? Entre aspas, tá? Apenas uma criatura, porque não teve a filiação adotiva, sacramental. Então estaria nesse limbo, como uma criatura, né? Mas também não poderia dizer, foi para o inferno. Não, a igreja nunca falou que ninguém foi para o inferno. Você pode procurar, você não vai achar. Mas também não diria que ia para o purgatório, porque o purgatório já era o caminho da certeza do céu. Então falava-se muito desse limbo, seria esse estado em que uma criatura, né, estaria. Mas com a evolução, com todo o aprofundamento, a igreja nem utiliza mais isso, nem existe mais essa expressão do limbo, né? O que nós dizemos é que há a misericórdia de Deus, claro que existe. E há também uma coisa que nós chamamos de batismo de intenção. O que é um batismo de intenção? Houve sim aquela intenção reta, verdadeira, de se batizar aquela criança, mas não houve tempo suficiente. Mas no coração dos pais sempre existiu aquele desejo. Gente, vocês acham que Deus não sabe disso? Vocês acham que a gente pode limitar a ação de Deus? Deus é Deus. Mesmo que nós não tenhamos tido tempo de batizar, Deus é Deus. Ele mesmo é quem batiza, não é? Então, claro, a igreja antigamente tinha, assim, não entendia muito bem, né? Na verdade, não é que não entendia, não havia aprofundado, e depois foi se aprofundando mais a questão. E hoje, é claro, não existe mais o limbo, essa expressão. O que nós falamos é que sim, confiamos na misericórdia do Pai. Deus que é misericordioso, Ele quer todos perto de si. Bom, espero aqui tê-los ajudado, né, falando um pouquinho sobre o batismo. Com certeza tem muita coisa que daria para falar, né? Por exemplo, no dia do batismo, por que da roupa branca, né? A roupa da ressurreição, a vida nova em Cristo. Por isso a criança ou adulto usa aquela roupa branca. Por que a vela? Porque se acendeu a luz da vida, da fé, da verdadeira vida na pessoa que foi batizada, e muitos outros elementos que aparecem
na própria celebração do batismo. Mas, se surgirem dúvidas, perguntas, coloquem aqui nos comentários, tenham um pouquinho de paciência, aos pouquinhos a gente vai respondendo, e até bom, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outro, e a gente consegue fazer uma interação bem bacana, tá bom? Bom, agora nós nos vemos na próxima semana, e nós falaremos sobre um outro sacramento. Lembra que eu falei que são 3 de iniciação? Nós falaremos do segundo sacramento da iniciação. Qual que é, você sabe? Bom, te conto no próximo vídeo, não perca. Até já, que Deus abençoe e que vivamos como batizados. Você se lembra do dia do seu batismo? Coloca aqui também, eu quero saber se você se lembra. Eu sei o dia do meu batismo. Fui batizado no dia 22 de maio. Pois é. Você se lembra da sua data? É um dia para ser comemorado, um dia para agradecer a Deus. Deus abençoe, um forte abraço, salve Maria Imaculada.